De volta aqui com o nosso segundo tempo das perguntas. O Diógenes faz a seguinte pergunta: as escolinhas de futebol, as categorias de base, ministram treinos que capacitam em sua plenitude o atleta? Então, Diógenes, na sua plenitude não, porque naturalmente a escolinha funciona como uma escola normal, vamos dizer assim, né? Seu filho está na primeira série, vai aprender o que é para aprender na primeira série, a base, entendeu? É ensinado a base, é ensinado as estratégias, as táticas, as formações. Então, a escolinha vai ensinar isso aí, não vai fugir muito disso, até a base também. Tudo são experiências que seu filho vai tendo, vai crescendo, vai amadurecendo, e tem muitas coisas que ele aprende no seu dia a dia, nos amistosos, nos jogos que ele vão tendo, vai se aprendendo. Até porque tem escolinhas que seguem tradição de outros, até de outros países, para se formar os seus atletas. Então são coisas que vão aprendendo ao longo da sua história. Quais os requisitos objetivos e subjetivos ou elementos fundamentais para o atleta chegar ao profissional do clube? Então, aí também não tem uma fórmula mágica, não existe um ponto X. O que existe é trabalho. Até o Muricy sempre falava, né? O negócio aqui é trabalho. Então, ele trabalhava para que as coisas dessem certo. Então não tem nenhum segredo. É o jogador trabalhar, disciplinar, se formular para que as coisas venham acontecer para ele, chances e oportunidades ele venham ter na vida. Também essa pergunta é do Diógenes, né? Outra pergunta do Diógenes é: por que um observador técnico reprova e outro aprova o mesmo atleta em peneiras distintas? Então, tem dia que a peneira requer 3 atacantes que seja aprovado, daí tem 30 atacantes, só os melhores vão passar, entendeu? É assim que funciona. Então, às vezes, o teu filho pode participar de uma peneira hoje e ser reprovado, e amanhã ele pode ser aprovado por outro técnico. Então, é assim que funciona. Porque um observador técnico, né, reprova, ele pode, são situações, tudo são situações. Também nós temos muita sujeira também no futebol, onde às vezes o garoto não tem condições, ele vai participar de uma peneira, mas daí tem um pai de outro garoto que tem condições. Então ele faz lá o caixa 2, né? Ele paga dinheiro por trás lá, entendeu? E faz com que o filho dele passe. Tem essas situações também, entendeu? São coisas que acontecem. O Cafu não foi reprovado em 13 peneiras. O Leandro Damião também já foi reprovado em 10 peneiras. Então é assim que funciona. É a vida que segue, é perseverança, mas quem acredita, Diógenes, nunca desiste. É assim que funciona. Obrigado pela pergunta, tá bom? Outra pergunta sua é: o jogador deve permanecer num único clube profissional ou deve procurar outros clubes com propostas salariais melhores? Aí tudo, Diógenes, é questão de analisar. Você sentar, analisar o mercado, analisar qual é a proposta, o tempo de contrato, o país que possa querer jogar. Se é no Brasil, tem que analisar o clube, se o clube é bom pagador, entendeu? Tudo tem que ver se vale a pena. O Rogério Ceni, o Marcos, 2 goleiros excelentes, ficaram nos seus clubes até aposentarem. Então são situações. Qual que é o nome do jogador? O Gabigol, né? O Gabigol foi para os países aí da Europa, jogar em alguns times, não deu certo. Saiu do Santos, foi lá, jogou, não deu certo, teve que voltar para o Santos novamente. Então são coisas que tudo tem que ser o quê? Avaliadas, tá certo? Quando você detectar que a pessoa é interesseira, o que você faz? Olha, aqui já é algo muito particular, mas é tipo assim: a gente dá chance para todo mundo, todo ser humano necessita de várias chances, mas tem hora que a gente tem que chutar o pau da barraca e cortar a mão pela raiz. É assim que funciona. Goleiro precisa ficar gritando? Necessariamente o goleiro não precisa ficar gritando. É que no Brasil a cultura do grito parece que é até de se estressar, né? O técnico treina a equipe a semana inteira, entendeu? Aí vai ter o jogo, ele fica lá na linha do campo gritando igual um esguelado, né? Quer dizer, é uma cultura diferente. Lá na Europa já não. O técnico faz a preleção, deixa o jogador o tempo todo jogando, ele fica sentadinho lá só analisando a equipe dele. Aí quando tiver um intervalo, ele vai colocar as claras, o que é preciso fazer para a equipe reverter a jogada ou ganhar mais ainda. Então é a cultura do Brasil, mas não precisa. O papel do grito, o papel da falácia ali dentro do campo é como que fala? É o capitão. Até achava errado quando o Rogério Ceni era escalado como capitão. Pô, ele como capitão vai administrar o que ali do fundo ali? Ele tem que falar com os seus zagueiros, até mesmo dá até para conversar um pouco com os laterais, mas o atacante. Então geralmente é bom que
quem seja capitão seja o meio campo. Tem outra pergunta aqui que eu quero colocar, antes que passe as outras. É preciso estar em uma escolinha para me tornar um jogador profissional? Então, a escolinha de futebol, a escolinha ela funciona para quê? Para ajudar, para formar o atleta, para disciplinar o atleta. E a maioria das escolinhas tem contratos, né, com times grandes, onde elas sempre fazem testes e peneiras. Então é onde você terá também as suas chances de estar fazendo testes e avaliações em vários clubes pelo Brasil. Então é muito bom você estar numa escolinha. Mas se você talvez não tem condições de estar numa escolinha, treine, meu amigo. Vai treinando o fundamento, treine tudo que é necessário. E quando tiver uma chance, uma peneira em algum clube, você poderá também estar participando. Até nas minhas redes sociais eu sempre coloco lá testes e avaliações. Só entrar no meu Face de Rosseto, todo mês eu coloco testes e avaliações pelo Brasil. Estou acima do peso, fazem bullying comigo, o técnico tem preconceito comigo. Por pirraça vou treinar mesmo assim. Estou certo em agir assim? Meu amigo, a verdade é o seguinte, vai perder peso. É a minha primeira recomendação. Quer dizer, diante do que você quer. Entendendo? Não estou nem fazendo bullying com você. Entendeu? Eu acho errado todo tipo de bullying, todo tipo de preconceito. Mas você não pode só ir treinar por pirraça. O que é que você quer? Você quer ser um jogador de futebol? Você pretende ter carreira? Então você tem que entender que tem regras, normas. Como que o técnico vai poder contar com você num jogo decisivo? Você vai aguentar correr 10 minutos, 15 minutos? Não vai aguentar, porque você está acima, como você já falou, você está acima do peso. E tem padrões, tem disciplina. Jogo é corrida, velocidade, entendeu? É embate um com o outro, então requer o quê? Uma boa saúde física, uma boa condições físicas, e até você corre o risco de ter uma parada cardíaca no campo. Então pense um pouquinho, analise um pouquinho, perdoa, claro, os seus amigos, o seu técnico, mas para ele, entenda comigo, para eles contar com você, você tem que estar em condições de dar alguma coisa para aquele time. É assim que funciona. Até nos testes, nas avaliações, como que você vai conseguir passar? Então pensa um pouquinho, tá bom? Pensa um pouquinho, mas age. Perca peso para você ser um bom jogador. Você tem até condições de ir para uma seleção brasileira. Depende de você. A Riandra pergunta, como ser uma grande jogadora de futebol? Ela é menina, então ela pergunta como ser. Aí tem até outro garoto que fez a mesma pergunta, quase igual. Quero ser um jogador de futebol, como faço? A vocês dois eu recomendo assistir novamente, se já assistiram, assiste novamente o meu vídeo que fala como ser um jogador de futebol profissional top. Então eu faço todos esclarecimentos ali. Mas de início eu digo, vista uma camisa. Você quer ser jogador, Arianda? Veste a camisa. Não perca tempo com outra coisa. Vista a camisa. Se envolva para você conseguir, para você conquistar. E vocês, garotos, também vistam a camisa. Não fiquem vivendo de momento de passatempo, não. Vistem a camisa, por favor. Essa outra pergunta aqui veio de última hora. Eu não tenho pai para me ajudar. Como serei firme nos meus posicionamentos diante da vida? Primeira coisa, confie em você. Depois, naturalmente, confie em Deus. Coloque que se você não crê, aí segue a sua vida. Mas se você crê, se você acredita em Deus, até porque eu respeito os ateus, né? Por isso que eu falei isso. Então, se você acredita, vá em frente, persevere, luta, vença na vida. Tem inúmeros jogadores aí, que se você procurar nas redes sociais, na internet até mesmo, né? Você vai ver que foram criados sem pais, e cresceram, e amadureceram, e venceram. É assim que funciona. O Vinícius pergunta como lidar com a pressão em campo. É amigos, pai, técnico, torcida e atletas. Então, Vinícius, eu faço outra pergunta para você. O que você quer fazer em campo? Você quer jogar bem? Você quer que a sua jogada dê certo? É para isso que você tem que olhar. Pressão existe, a cultura brasileira, infelizmente, é essa da gritaria, da esperneação de todo mundo. Então, né, a torcida age tudo pela emoção. Então vai fazer o quê? Na medida que você vai crescendo, você vai amadurecendo, então você vai superando e você vai vencendo. Mas tenha com você o que é que você quer fazer em campo, não deixe nada atrapalhar. Faz o que você tem que fazer diante da pressão, diante da cobrança. Pensa comigo, você tem que fazer o seu nome. É assim que funciona.
Essa outra pergunta diz assim: meu pai me enche tanto que a qualquer hora joga toalha. O que eu faço diante de tanto sufoco? Tem que sentar, entendeu, garoto? Senta, conversa com teu pai. Eu sei que tem muitos pais que, infelizmente, até queriam, tinham um sonho, né, de serem jogador do futebol. Aí não deu certo porque talvez bateu a cara em tantas portas, talvez também foram irresponsáveis na vida, foram moleques, né? Então, deram importância para muitas outras coisas. Depois, quando for acordar, não dava mais tempo. E agora, claro, ele quer fazer de você um jogador, o que ele não foi. Então tem que sentar, tem que conversar, colocar as claras e colocar as limpas. Tudo é se pensado. Bem, esse garoto aqui mandou essa pergunta, ele estava até em um alojamento, mas ele até me autorizou a falar o nome dele, mas eu não vou falar o nome dele por questão de ética, né? Conheci garotos que não tinham condições de pagar e acabou ficando com homens para subir na vida. Dessa forma, ajuda ou atrapalha a vida de um jogador? Olha, em todas as áreas atrapalha. Infelizmente, né, nós temos sempre pessoas no meio do futebol, no meio de várias profissões, onde tem muitas pessoas que são sem vergonha, são pilantras, aproveitam a ocasião para fazer esse tipo de situações com as pessoas menos desfavorecidas, né? Mas infelizmente isso não acontece de hoje, isso acontece há muitos anos, isso aí há 30, 40 anos, sempre tem reportagens aí na televisão que passa aí de garotos que saem até da sua terra natal e vai até para outros estados para fazer testes, avaliações, ali eles têm que passar vários dias em alojamentos e muitos são abusados sexualmente. Mas eu vou dizer uma coisa para você, você que é garoto, quer as coisas certas, você faz pelo certo. Você diga não e pronto, acabou. Você diga, eu não quero, pronto, acabou, não vou me deitar com ninguém para fazer o teste, não vou me deitar com ninguém para ser aprovado em nada. Eu sou honesto, sou sincero. Batalha pelo que você quer, porque o que é errado. Vai trazer para você consequências piores na vida. Então, não vai para esse canto, não faça isso, porque você só vai perder. Faz denúncia, vai lá denunciar quem quer que seja esse tipo de situação, mas não aceite, porque você não é um produto, você é um ser humano, você não é uma carne a ser vendida, você é um ser humano. Então, respeite o seu corpo, respeite o corpo, o nosso corpo, pelo que eu entenda, ele é templo de Deus, ele é morada de Deus. E o que é certo, o que é errado, e o que é errado vai te atrapalhar lá na frente. Então respeite o teu corpo, não fique aí se sujeitando. Até tem muitos garotos que às vezes nas redes sociais recebem proposta, fica mandando foto nu, fica mandando até vídeos nu para certos tipos de... Já tive várias denúncias já de garotos falando comigo sobre essa situação. Aí você vai ficar mandando foto, vai ficar mandando vídeo nu para certas pessoas que dizem que mexe com futebol, que é técnico, que é dirigente, que vai aprovar você no teste, que vai levar você para tal clube. Ô garoto, você vai ficar sendo enganado até quando? Isso aí não existe. O que é certo. A disciplina do futebol, ela é correta. Isso não existe de você ficar mandando certas coisas para certas pessoas e elas dizer que vai aprovar você no clube. Por favor, a internet está cheia de coisas erradas aí, de pessoas que pegam vídeos de pessoas nu para vender, o mercado tráfico, né, internacional de imagens sexuais de crianças, de adolescentes, está cheio. Então, por favor, acorde e seja mais coerente e disciplinado, se respeite mais, é como que eu acabei de falar, se valorize mais. Pessoal, encerrando aqui a nossa gravação das perguntas, eu tenho certeza que todos vocês estão sendo ajudados. Então, um abraço para todos vocês, felicidades e mais do que nunca, eu sempre torço por todos vocês. Você que tem esse sonho de ser jogador, de ser um profissional, de representar amanhã o Brasil lá fora, de participar até de uma Copa Mundial. Então eu acredito em você. Segue em frente. Nunca desiste dos seus sonhos, mas lute pelo lado que é certo, pelas coisas certas, tá bom? Felicidades a todos, abraço a todos, até o nosso próximo vídeo.